Salve galera! Continuando nossas videoaulas sobre o solo e a fertilidade dos solos. Vamos ver hoje uma característica do solo muito importante, a sua porosidade. Lembrando que nós ainda estamos na parte introdutória do curso, por isso estamos falando de conceitos básicos da ciência do solo. Daqui a algum tempo voltaremos neste assunto específico de maneira mais profunda. Vamos lá! Esse é o objeto do nosso estudo, o solo como sustentação da vida, o solo como fator de produção. Nós temos que lembrar que o solo possui partículas sólidas, material mineral, material orgânico, água e ar. Tudo isso numa proporção certa. Essa proporção possibilita o crescimento das plantas, dos animais, etc. Então, qual é a composição do solo, Bruno? O solo possui uma parte sólida, chamada de porção sólida do solo. A porção sólida do solo possui material inerte, vindo das rochas parentais. Lembra lá, existia uma rocha, a rocha foi intemperizada, soltou-se o material dela, esse material era grande, foi ficando pequeno, até ficar em partículas bem pequenas. Esse material inerte que veio das rochas é uma parte sólida do solo, são minerais do solo. Também tem uma matéria orgânica, que é originária dos organismos vivos. Aí você pode colocar aí raízes, animais vivos, animais mortos, restos de folhas, tudo material da fauna e da flora que está ao redor ou em cima daquele solo. O solo também possui um espaço poroso. Lembra, nós temos uma parte sólida, que é material inerte vindo das rochas, e temos uma parte sólida que é matéria orgânica dos organismos vivos. Só que isso está em partículas no solo. E essas partículas não estão exatamente coladas umas nas outras. Elas geram um espaço entre elas. Esse espaço entre as partículas se chama espaço poroso. O espaço poroso é maior que a metade do volume do solo no horizonte A e é menor que a metade do volume do solo no horizonte B e C. Isso quer dizer que a água transita mais fácil pelo solo, no perfil do solo, no horizonte A do que nos horizontes B e C. Por quê? Porque o espaço dos poros, o espaço entre as partículas do solo, é maior no horizonte A, na camada mais superficial do solo. Água e ar compartilham espaço poroso em proporções variáveis. Depende do tipo do solo, depende da época do ano, depende se choveu ou se não choveu, depende se o solo é compactado ou não é compactado, entre outras coisas. Os espaços porosos menores, de calibre menor, são chamados de microporos, e nele a água se deposita mais facilmente. Então lembre-se, associe microporos com água. Quanto mais microporos, mais água o solo retém. Os espaços maiores, os macroporos, armazenam o ar do solo. O tamanho e a forma dos poros determinam quanto o solo é aerado. Também é uma ferramenta para se identificar um solo, para se caracterizar um solo. Solo muito aerado, pouco aerado, é uma das coisas que nos dão pistas para identificar e classificar um solo. O que uma planta precisa para sobreviver? As plantas requerem a entrada contínua de água no espaço poroso.
O solo é o meio de sustentação das plantas, mas também é o meio do qual as plantas retiram água, oxigênio e sais minerais para sua nutrição. Daí a importância da existência de poros no solo. Um solo com a proporção ideal requer o seguinte, do ponto de vista das plantas, que a água esteja descendo pelo perfil do solo até que o solo contenha 2/3 de água e 1/3 de ar. Isso, 1/3 e 2/3, referente ao espaço poroso total. Daqui a pouco nós temos uma figura que ilustra isso melhor. Solos com muita argila e pouca matéria orgânica retêm tanta água que ficam pouco aerados. Ou seja, segura água demais. Já não é um ambiente favorável para as plantas, falta para elas o oxigênio. Solos arenosos podem permitir a infiltração muito rápida, o que é bom, mas eles não retêm a água, não seguram a água. Aqui nós temos uma figura que ilustra essa proporção. A proporção de material sólido do solo, que são os minerais e a matéria orgânica, e a proporção de espaços vazios no solo, os poros. Em uma quantidade variável, nós temos ali metade de água, metade de ar. Nessa figura, já trata o solo do ponto de vista do seu peso. Se eu retirasse uma parte do solo e pesasse ele, então eu teria o seguinte, em dois pontos de vista, o ponto de vista do volume e o ponto de vista do peso. Um volume de solo, por exemplo, 1 metro cúbico, é a soma do volume da água com o volume do ar, com o volume da água mais o volume dos sólidos, dos materiais sólidos do solo. Já o peso do solo é a soma do peso da água mais o peso dos sólidos. Como o nosso ponto de vista aqui é o de solo como ambiente de sustentação da vida, é interessante que o solo contenha boa aeração, porque assim as plantas podem sobreviver. Já do ponto da engenharia civil, por exemplo, que interessa no solo compactado, um solo que vai segurar uma casa, segurar uma estrada, é interessante que esses poros deixem de existir. Daí se faz a compactação do solo, que nada mais é que retirar todos os espaços vazios entre as partículas do solo. Na agricultura, ocorre o contrário. A compactação do solo é um problema. Quando você tira todos os poros do solo, ou pelo menos boa parte deles, e sai daquela proporção ideal para o desenvolvimento das plantas, passa a ser um problema, passa a se tratar de um solo compactado que não oferece um bom desenvolvimento para as plantas. Assim a gente segue vendo conceitos básicos do solo, até depois nós entrarmos no seu processo de formação como um todo. Mande para mim a sua crítica, sugestão, dúvida, pode ser no site, pode ser no canal do YouTube, onde você estiver assistindo esse vídeo.